De volta com o programa Direitos e Deveres Cidadania Ação, hoje com o presidente da OAB Guarulhos, doutor Fábio de Souza, né? E doutor Fábio, retomando aqui a nossa entrevista, caso Lindenberg, doutora Ana Lúcia Assad, o senhor estava contando, né, aí da questão do julgamento e de tudo que aconteceu lá, o apoio do Fábio Picarelli, de Santo André, né, e o contato que teve aí com a doutora Ana Lúcia. Então, como é que foi o desdobramento disso aí? Como é que continuou a coisa? Então, nesta medida, desde o primeiro momento onde ela se sentiu que estava tendo o seu direito profissional violado, ela nos contactou e de pronto nós estivemos ao lado dela, do início ao final. A subseção, a pedido nosso de Santo André, deu todo o apoio necessário a ela. E isso acabou ultrapassando os limites até de Guarulhos e Santo André, porque, na verdade, a seccional paulista acabou assumindo também a defesa intransigente para que a advogada não tivesse cerceado o seu direito de trabalhar, né, militar naquele caso, ainda que a situação fosse de clamor público, tivesse tomado uma proporção muito grande em nosso país. Tanto que se manifestou, já foi nomeado a ela, porque lamentavelmente, este caso, que poderia ficar ali e não deveria chegar nem ao ponto que chegou, hoje também já está na esfera judicial, porque a seccional paulista está patrocinando a ela o direito de defesa, porque ela foi denunciada também criminalmente. Quer dizer, isso não traz absolutamente nada para os operadores do direito. Quando o advogado, o promotor e o juiz perdem a exata noção de que eles não são opositores naquele momento do tribunal, eles estão apenas defendendo teses diferentes. O advogado defende, o promotor acusa e o juiz julga. Não precisa um concordar com o outro, mas deve ter um respeito recíproco, mútuo, porque isso está mais do que previsto na legislação. E por conta disso, tem alguns que se perdem nesta noção, esquecendo-se que advogado, Ministério Público, que é o tripé da Justiça, se faltar um desse apoio, fica capenga, então não é justiça. Tudo nulo, né? Está tudo nulo. E dessa maneira eu fico feliz em saber que tanto a subseção de Santo André como a nossa seccional, nossa entidade maior, esteve atenta de prontidão para poder levar a advogada Ana Lúcia, inscrita na nossa subseção Guarulhos, todo o apoio que ela precisava naquele momento. E neste momento, por incrível que pareça, é algo que me entristece muito também, porque existiram alguns outros colegas tentando levantar uma bandeira e oferecendo a ela um apoio também extra-corporação, né, extra-entidade, para que estaria defendendo os interesses dela. Isso, eu fico triste, não pelo gesto do colega, porque eu acho que todos nós, nesse momento, deveríamos nos associar, dar as mãos e defender efusivamente todo qualquer direito que estaria sendo violado naquele momento. Mas pena que isso às vezes acontece em véspera de campanha, porque nós teremos também campanha eleitoral neste ano aqui no estado de São Paulo, e às vezes alguns oportunistas se aproveitam deste momento para poder externar um apoio, entre aspas, que vai ser momentâneo, porque se ganhar, talvez continue apoiando. Se perder, olha, doutor, infelizmente, daí vai embora. E a OAB não, a OAB está aqui, estamos nós hoje participando da ordem, né? Eu estou presidente da subseção, o Rogério está vice-presidente da subseção. Cumprindo a nossa missão, nós vamos embora, a entidade fica, outros colegas vêm e assumem ela, né, para dar continuidade. Nós não podemos perder o foco e nem a exata noção de que a ordem não é algo que é propriedade nossa. Nós estamos apenas de passagem, contribuindo para que cada vez mais a OAB possa ser mantida naquele local que ela nunca deveria sair, de respeito, e que a gente possa estar cada vez mais defendendo os interesses do advogado e da população. Ok. Doutor Fábio, um outro caso polêmico que trouxe assim muita discussão foi o caso do presidente da seccional, o Dr. Luiz Flávio Borges Durso, né, ao defender os bispos que foram presos nos Estados Unidos. A sociedade não soube separar a figura do presidente da OAB do advogado. Como é que o senhor avalia isso?
Olha, eu avalio de uma forma muito natural, não poderia ser diferente, porque o trabalho que nós desempenhamos à frente da instituição, da OAB, é um trabalho voluntário. Nós não ganhamos absolutamente nada para trabalhar, e trabalhar muito. O Rogério sabe como que isso funciona. E nós temos que sobreviver, nós comemos, nós nos vestimos, nós pagamos as contas, nós temos os filhos que estudam e têm despesa, de maneira que se a gente ficar só ali à disposição 24 horas da ordem e não trabalhar, nós vamos ficar negativados, né? E nesta mesma medida, o doutor Durso era o nosso presidente, hoje está afastado, quem está na presidência é o doutor Marcos da Costa, mas naquele episódio ele foi constituído para defender os direitos daquele casal, que é da igreja, parece-me que renasceu, né? Renasceu. Então eu tenho certeza que às vezes muitas críticas aconteceram, não foi da grande maioria da população, foi algo que foi fomentado também pela empresa, porque foi um fato de repercussão nacional, e o doutor Lúcio estava naquele momento contratado, que foi para defender os direitos daquele casal que estava sendo acusado da prática de, parece-me que de desvio de dinheiro, né? Evasão de dinheiro. Agora, ele estava exercendo aquele papel que nós falamos no bloco anterior, o direito que os acusados, clientes dele, tivessem a possibilidade da ampla defesa, né? Eu dou até uma situação diferente. Agora, numa situação quase que idêntica, mas de lado oposto. Nós temos o caso recente aqui daquele casal que a esposa matou o marido, que era dono da IOC, salvo engano. E hoje o doutor Durso está como assistente de acusação, né? Desse caso, ele está do lado oposto. Ele está defendendo o quê? Ele está defendendo um processo justo, um processo sem máculas, sem o direito de que as partes possam demonstrar, apresentar as suas provas e que a decisão venha de uma maneira muito consciente e justa, que ela não seja nem mais e nem menos do que a dose que tem a previsão legal. Então é complicado você lidar com essas situações, porque da forma às vezes como colocada, acabam nos colocando em situação extremamente injusta, né? E de embaraço, porque acaba formando opinião da população que assiste o que a mídia coloca, né, veiculado, e aí o advogado, às vezes, quando defende um bandido, ele passa a ser não o advogado de defesa, ele passa a ser um coautor na autoria daquele delito. Isso mesmo. As pessoas têm que compreender que isso não pode acontecer, né, porque senão uma das poucas entidades ainda que a sociedade confia e acredita é a OAB. E a OAB, através dos seus advogados, hoje mais de 300 mil advogados só no estado de São Paulo, ela está para servir, né, a população, para fazer com que as leis sejam cumpridas, seja ela a favor daquele cidadão que foi acusado por a prática de um delito, ou seja, através de uma ação na situação inversa, para o hipossuficiente, que às vezes precisa de ser defendido por algo que está sendo processado. De maneira que a população tem que ficar muito ciente de que o advogado ele não é parceiro em nenhum processo. Ele é um profissional que é contratado para defender a legalidade do processo. Porque se fosse assim, se o advogado não pudesse defender alguém que está sendo acusado por um homicídio, por exemplo, né, ou um crime bárbaro, se fosse assim, o médico também não poderia, numa situação que envolvesse um criminoso que fosse atingido por um disparo de arma de fogo por um policial, deixa o cara morrer então, não atende, porque o médico estaria impedido também, né, de poder dar um atendimento digno àquele ser humano. É mais ou menos igual jogador de futebol, né? Às vezes eu dou esse exemplo quando eu estou lecionando, né, que o advogado ele pode estar de um lado, ele pode estar do outro lado, porque ele é profissional. Né? Então, o jogador profissional, ele veste a camisa do Corinthians, vai lá, faz gol, festeja. Se ele é contratado pelo Palmeiras, ele também faz gol, vai lá e festeja e honra isso com muita ética, com muita dedicação. Por isso que a nossa profissão é a mais linda de todas, né, Fábio? É verdade. Bom, vamos para um breve intervalo. E lembrando ao telespectador que esse programa será reprisado sexta-feira, às 7h30, no sábado às 21h30 e aos domingos às 22h. Você também pode participar enviando sugestões
para o nosso programa, para que nós possamos discutir temas interessantes para você. E, se você quiser ter o seu estabelecimento comercial divulgado aqui, envie o e-mail para direitosedeveres@oabguarulhos.org.br ou ligue pelo telefone 2468-8199.